Pessoal, muito boa tarde. Estamos ao vivo aqui através de mais um Mercado Informal. Mercado Informal, um programa que vocês já estão acostumados, fala sobre questões concernentes à economia, todas as quartas-feiras às 5h30 da tarde. E hoje temos duas grandes celebridades das humanidades aqui no nosso programa. Hoje temos o professor da USP, João Luiz Passador, e a professora da UNAEP, Sandra Molina, ambos pessoas assim que eu admiro bastante e que, de certa forma, começaram aí como fontes inspiradoras aí para nós três outros apresentadores do programa aqui enquanto professores, e hoje são nossos colegas de docência, cada qual atuando no seu quadrado. Junto com a gente, como sempre, a professora Beatriz Celano, nossa econometrista, e o professor Marcelo Bufa, especialista em política. E como o tema hoje é bastante espinhoso, como vamos falar da cidadania em meio a essa situação de crise e como fazer com que essa cidadania acabe nos orientando para um desenvolvimento mais sadio em termos econômicos e em termos sociais. Eu gostaria hoje que os meus convidados já se apresentassem. Vou começar hoje com a professora Sandra Molina. Sandra, por favor, pode falar um pouquinho do que você tem pesquisado e sobre o que você tem feito nessa área de cidadania, o que você entende em relação ao impacto da cidadania frente aos desdobramentos que nós estamos tendo com essa crise generalizada no âmbito político e econômico? Nossa, deu até canseira. Boa tarde. Eu falo demais e rápido, né? Eu não queria dizer, uau, por onde eu começo? Primeiro, eu quero agradecer o convite, foi um convite muito querido. Você, a Bia e o professor Marcelo são pessoas muito gratas, muito queridas ao meu coração, e foi um prazer aceitar o convite e estar aqui participando. O professor Passador eu admiro já de longa data, a gente já publicou numa coletânea, ele orientou duas queridas amigas que eu tenho, do pós-doutorado, e sei que ele faz umas discussões bem interessantes para o momento conservador que nós estamos vivendo. Né? Eu tenho trabalhado, embora a minha formação tenha sido em escravidão e século XVIII e XIX, a gente aprende cidadania estudando escravo. Né? Se aprende formas de sobrevivência que esse escravo tem no momento que, constitucionalmente, ele não é entendido como cidadão. E de lá para cá, eu tenho estudado bastante sobre a questão da cidadania, em especial porque eu faço parte do grupo que pensa a cidade, né? Que é o IPCIPS. E para pensar a cidade, você tem que pensar o que é o cidadão. Então, nos últimos tempos, eu tenho publicado nesse sentido. Como pensar a possibilidade de exercício de cidadania sem depender das grandes instituições. Ela precisa das grandes instituições, então ela tem que começar no outro patamar cotidiano. Então, é por aí que eu tenho trabalhado nos últimos anos. E agora, em setembro, nós vamos lançar um livro nesse livro que eu andei organizar, que é um livro sobre 2020, né? As 20 principais palavras desses 20 primeiros anos que vão ser lançados agora pela Feira do Livro em setembro. E um dos capítulos é sobre cidadania. Tem alguém digitando? Eu estou escutando? Só eu. Eu estou ouvindo fantasma. Eu estou ouvindo picar algum som aí, mas eu acho que deu para te entender. Sandra, obrigado aí pela apresentação. Agora eu queria ouvir um pouquinho do Passador. Passador, o que você tem feito ultimamente? A gente tem se falado muito pouco por conta da pandemia. Usualmente a gente se fala mais no momento de descontração, tomando chopp, né? De descontração, tomando chopp. E a gente não tem visto muito trabalho um do outro. Conta para a gente o que você tem feito nessa área de relações sociais e econômicas. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite, né? É um prazer enorme estar aqui com o Christian, a Bia, e o Marcelo, e me sinto bastante confortável, estou com a minha turma, tenho essa boa sensação, né?
Olha, bom, enfim, a gente está continuando a trabalhar mais ou menos o que trabalhamos, né, por conta do G-Public, né? É um grupo de estudos cadastrado no CNPq, a gente trabalha com gestão de políticas públicas. Gestão de políticas públicas é o substantivo, né? E aí a gente pode agregar o adjetivo que a gente quiser. Então, gestão de políticas públicas em educação, em saúde, em geração de emprego e renda, em artes e cultura, em cooperação e gestão de redes. Então, a gente tem uma diversidade muito grande aí de trabalhos. Mas, ultimamente, a gente tem concentrado bastante os esforços na área de política de saúde. As pesquisas financiadas e as últimas publicações que a gente tem tido está muito ligado a essa parte de regionalização do SUS, enfim, gestão. A gente está tentando fazer também um trabalho com políticas integradas, né? Então, ligar a gestão de saúde com o meio ambiente, gestão de saúde com cultura, e por duas razões básicas. Primeiro, porque a área de saúde, ou por três razões, a área de saúde, de fato, tem muita importância. Segundo, ela tem muitos dados organizados, né, o que ajuda no trabalho de pesquisa. E também ela tem uma massa de recursos de financiamento que é superlativo, né, em relação às outras áreas, né? Então, por conta disso, a gente tem trabalhado bastante nessa área. Mas agora, obviamente, que está inserido dentro do contexto de políticas sociais, né? Não tem jeito. Você não consegue ter saúde se você não tem o resto, né? Se você não tem moradia, se você não tem renda, se você não tem educação. Não dá para isolar, né, e moldurar exclusivamente a área de saúde, né? Então, por isso, é mais ou menos o que a gente está fazendo, Cristian. Não sei se deu para entender. Legal. Muito bem. João, eu vou pedir para você tentar parar um pouquinho o telefone, que eu estou achando que quando você segura ele, tá pegando no microfone e ele tá dando um ruído meio estranho, assim, tentar deixar ele paradão aí. Isso. Aí já deu para identificar aí que ele tá com a camisa da Harley Davidson, não sei se vocês sabem, o João, ele é motoqueiro daquele de motoclube, sabe, que anda de roupa de couro, etc, né? Eu tenho uma pergunta já para começar a já gerar alguma turbulência aí com vocês. A minha pergunta é a seguinte: vocês sabem que recentemente no nosso programa econômico disse que vai implementar ou tentar trazer da pauta original que foi eleita junto com esse governo, implementar a privatização de algumas das empresas que o governo tem, no intuito de gerar maior celeridade nos processos, no intuito de gerar algum nível de eficiência em termos de alocação dos recursos. Eu gostaria de compreender de vocês como vocês veem em um processo de crise, e uma crise que envolve, inclusive, uma crise de confiança no investimento externo. Como é que vocês conseguem enxergar o governo abrindo mão desses recursos, tocando para um mercado privado, que, neste momento de crise, já dá sinais alarmantes? Vocês viram, inclusive, os resultados do PIB do último trimestre, já dá sinais alarmantes de que não está para investimentos. O governo vai abrir mão neste momento, já iniciou um processo aí de qualificar pelo menos algumas empresas para o processo de privatização, num momento que ainda é pré-saída da crise pandêmica. Como é que vocês veem essa atitude do governo neste momento, do olhar de quem, de alguma forma, trabalha políticas públicas com essa ideia de entrega de valor para a garantia da cidadania da população? Como vocês veem isso? Eu não sei quem quer começar aí, a Sandra parece que está mais animada. Sandra, diga aí, como é que você vê essa história? Eu acho que o que acontece é que, desde o início do século XXI, nós estamos vivendo
no mundo inteiro, em especial no Brasil, a implantação do Estado neoliberal. Uma escolha de Estado neoliberal é bastante tacanha quando você compara com outras experiências mais interessantes, né? E uma das coisas que já ficou evidenciado é que o processo do Estado neoliberal ele privatiza direitos. Olha, tentar privatizar direitos na Holanda vai ser difícil, porque os holandeses têm uma noção específica do quanto eles pagam os impostos e o quanto isso precisa reverter para eles, né? Então, no Brasil, você tem dois movimentos. Você tem um movimento que é de caráter internacional de implantação desse neoliberalismo, e vocês são da área da economia, vocês entendem isso muito mais, mas existe um movimento de tentativa de manipulação da população no sentido de gerar uma sociedade binária. E isso é perigo, né? Porque nós temos muita dificuldade de conhecimento dos nossos direitos e exercício dos nossos deveres. Numa sociedade binária, você transforma as decisões que deveriam ser decisões mais reflexivas e mais fundamentadas num jogo de torcida. Então, em plena pandemia, logo depois dos fundos internacionais ameaçarem se retirar se não houvesse cuidado com a Amazônia, né? Com mais de 120 mil mortos, você dizer que você vai privatizar tem a ver com uma agenda eleitoreira. Então, me parece que esse governo que aí está não desceu do palanque ainda. E porque não desceu do palanque, ele quer efetivar a sua agenda. E a agenda que, no momento, nós podemos ter a mesma coisa que nós tivemos nos últimos leilões, ou seja, nós passamos uma vergonha internacional, porque nos últimos leilões o alcance dos valores não foi o que o governo esperava. E, nesse momento, me parece que a preocupação é muito mais de reeleição do que efetivamente de garantir efetividade e otimização dos recursos nacionais. Entendi. João, o que você acha? Eu vou pedir uma outra coisa. E quem estiver fora do ar, quando não estiver falando, aperta o botãozinho mute, porque nós estamos com um chiado aí, a nossa audiência está mandando aí, ó, dando som, mas sem problemas, é só apertar o botãozinho aí. João, agora, o João tá de ladinho agora, isso. João, responde para a gente, o que você vê aí desse processo de privatização? Olha só, reduziu o volume, era o dele mesmo. O que você vê nesse processo de privatização em relação ao impacto que isso pode causar em relação às questões do dia a dia da sociedade, as questões cidadãs, né? As questões relacionadas com o exercício da cidadania? Então, veja, eu acho que o grande problema não é nem privatizar ou não, a questão está na forma, né? Eu acho que se você consegue levar a prestação de serviços, você gera benefícios coletivos, tanto faz. O grande problema é como é que você faz regulação, né? Regulação e controle, né? Fazer privatização em tempos de afogadilho, né, é uma tolice completa. Você desmobiliza capital público de interesse em geral, entrega esse patrimônio, que é um patrimônio público, de maneira rápida e subvalorizada. E terceiro, faz contratos ruins, né? Por exemplo, o processo de concessão, que você dá grande privilégio para o concessionário, né? Ou você acaba gerando uma carteira de benefícios que beneficia quase que exclusivamente ao comprador, né? Então, esses processos desesperados, né, para, por exemplo, fazer caixa, para equilíbrio fiscal, a gente assistiu isso na década de 90 com o governo Fernando Henrique Cardoso, e que produziu, inclusive, literatura muito importante, né, do ponto de vista da análise desse fenômeno. Tem um livro famoso chamado A Privataria, que, na verdade, foi um processo pouco claro do ponto de vista legal e não muito generoso,
perigoso do ponto de vista do sentimento republicano, né? Até hoje a gente está vendo os efeitos disso, né? Outra coisa que eu acho que é importante, eu sempre gostei muito dessa visão que trata algumas empresas públicas, na verdade, como agências estratégicas, né? É difícil você promover desenvolvimento sustentável se você não consegue regulação do ponto de vista do interesse público, e normalmente quem defendia isso com muita propriedade era o Mangabeira Unger, né? Então, assim, é muito estranho você querer privatizar grandes empresas de energia, muito estranho você querer privatizar o setor de telecomunicações. São coisas, né, que são agências que desenvolvem, agências que promovem desenvolvimento, ou agências que garantem estabilidade institucional e econômica em períodos de crise, né? Porque para uma empresa pública, amargar prejuízo 2 ou 3 anos não tem grande problema, não tem grande impacto, quanto é do ponto de vista da motivação do setor privado, né? Porque, no fim das contas, a ética e a lógica do setor público é muito diferente do setor privado, que se norteia pelo lucro, e no setor público a ideia é gerar máximos benefícios para a população de interesse. Então, eu acho que, na verdade, viveremos um novo ciclo de alguns equívocos, né? Ainda que se justifiquem, né, de fato, a revisão aí, um pouco da questão da participação dos governos, né, em determinados setores de atividade econômica, mas talvez não seja o momento e nem a circunstância adequada para fazer isso, né? Então, assim, a minha perspectiva não é das melhores, não. Poxa vida. Eu vejo que todo mundo está mais, que estuda mais essa questão, todo mundo que de alguma forma tem um pouquinho mais de conhecimento sobre o que está acontecendo na questão da política pública, está com o pé atrás, né? A gente já entrevistou outras pessoas aqui, a gente teve desde o vice-presidente do FMI, ex-vice-presidente do FMI, teve aqui com a gente no programa, até o pessoal que estava em gestões anteriores na área de energia, inclusive há 2 programas atrás, né, há 1 programa atrás, a gente teve o pessoal da área de energia, tivemos pessoas relacionadas a outras instâncias do governo, e realmente existe uma preocupação com aquilo que está sendo feito, por não se entender que hoje existe uma visão técnica, ou pelo menos uma visão mais abrangente de futuro em relação a um plano de governo, a um plano de país. Dentro desse contexto, eu queria entender de vocês o que vai ser a questão cidadania no Brasil quando nós tivermos a consolidação de tudo isso que esse governo trouxe para o Brasil, uma vez que nós já sabemos, saiu o resultado agora de PIB, nós temos uma retração de PIB, não dá para solucionar isso apenas com investimento. Eu já tenho cantado a bola há muito tempo que todos os indicadores no nível de controle que estão sinalizando nos mostram para um aumento da inflação, e caso vocês tenham visto isso na prateleira do supermercado, aquele tipo de serviço e produto que está mais na nossa cesta de produtos usuais do cidadão, tirando energia, tirando combustível, que tiveram quedas por conta de diversos fatores associados a uma redução da demanda, mas esses outros produtos de subsistência da população, eles estão mais caros, né? E talvez isso não se impacte lá no índice, porque o índice tem uma boa fatia associada à energia, mas o resto está mais caro. Como é que vocês entendem a situação da condição de cidadania dentro desse contexto econômico que sofre pressão do contexto político? Como é que vocês veem que as pessoas vão conseguir se julgar cidadãs e vão conseguir ter a subsistência com o mínimo de segurança, né? Talvez essa seja a palavra melhor até do que dignidade, segurança dentro do contexto atual. Sandra, quer começar? Posso começar. Eu sempre fico pensando, ontem eu estava terminando um prefácio para um livro da área do direito,
que fala sobre encarceramento em massa depois da lei antidrogas. E é um livro muito interessante, porque ele explica que, após a criação da lei antidrogas, se esperava que diminuísse o encarceramento por tráfico e envolvimento com drogas, e ele se ampliou. E o que o texto afirma, a pesquisa afirma, é que ele se amplia porque a lei ela dá uma subjetividade para aquele que está na rua, que é o policial, que sem treinamento e que com muita subjetividade e amparado nos preconceitos e nas mídias sociais do país da total impunidade, acaba detectando, no momento da abordagem, quem é traficante e quem é usuário. Se é um usuário, ele não vai para a cadeia, ele vai assinar um termo. Se ele é traficante, ele vai para a cadeia. A questão é que a grande maioria vira traficante, sem nunca ser comprovado. E a grande maioria é pobre, periférico e negro. Então, eu quero começar a minha resposta por aí, porque é essa a grande questão. O processo de pandemia, ele evidenciou uma coisa. Uma parcela da sociedade, que esse Estado neoliberal, e eu concordo com o professor, o problema não é privatizar, o problema é você não regular, o problema é você abandonar a própria sorte, uma sociedade que nem sabe que tem direitos, né? Nós temos cerca de 40% da sociedade brasileira que vive entre 100 e 400 reais. Como você bem disse, Christian, quem vai ao supermercado sabe o que significa isso, né? Então, a questão é, essa pandemia, ela evidenciou algumas coisas. Ela evidenciou uma falácia de que se você privatizasse ou você pejotizasse as leis trabalhistas, né, a sociedade, as pessoas iam virar todas microempresárias. Então, pergunta para um cara que é um entregador de comida como ele está se sentindo, né, sem nenhum tipo de lei que proteja, porque, afinal de contas, somos todos pejotizados desde a última legislação que aconteceu. Essa pandemia evidenciou, por exemplo, uma série, milhões de brasileiros que não estavam naquilo que a gente entende como pobreza absoluta, mas que estão nesse meio do caminho, né? Entre esses 100 e 400 reais, que não apareciam, porque, teoricamente, era a faxineira, era o frentista de posto que vendia o almoço para comprar o jantar, era a manicure que trabalhava lá, ganhava o seu dinheiro, ela não estava nos programas do governo, porque ela conseguia fazer um pouco ali para poder sobreviver. Quando veio a pandemia, isso veio a público. Essa pandemia evidenciou também a desigualdade tecnológica. Então, no momento em que nós estamos aqui, não é todo mundo que consegue isso. Se você for em bairros de Ribeirão Preto, como Jardim Progresso, né, Branca Salles, você vai ver que as pessoas têm uma profunda dificuldade de acesso à informação. Então, na verdade, o problema é que o cenário de tudo isso é um cenário de raiva, porque nós não temos uma liderança que fala para você assim, olha, estamos numa pandemia, porque, como você bem disse, quem estuda um pouco mais sabe que quanto mais você resolver rapidamente a questão do contágio, e o professor Passador falou que está estudando a questão das redes de saúde e tal, isso fica muito evidente, né? Mais rápido você volta para a questão da economia. Então, todas essas variáveis nos dizem que para os próximos anos nós teremos muitos problemas, porque muito do que nós já havíamos avançado, nós estamos retrocedendo por conta do discurso bipartidário, né? Não é nem bipartidário, de comunidade moral. Se você não é como eu penso, então você é contra mim e eu tenho que te destruir. E nesse discurso, você não tem uma reflexão profissional da coisa. Você não tem uma reflexão, olha, como nós vamos fazer para crescer. Então, você tem uma série de coisas que o Brasil havia alcançado que está seriamente ameaçado, né? Nós temos investimento em educação, que está baixíssimo, investimento em saúde, que diminuiu para o orçamento do ano que vem, em plena pandemia, você escuta isso, né? Você não tem uma resolução com o que fazer com a questão dos milhões de alunos que não têm acesso à tecnologia, que, portanto, estão prestes a perder o ano. Isso você não recupera nunca mais, os estudiosos falam isso. Então, assim, a médio e longo prazo, a sociedade vai perder muito. E o pior de todo o processo... Mas aumenta o orçamento dos militares, exatamente. Né? E o pior do processo é exatamente isso, Christian. O pior do processo é que grande parte da sociedade nem sabe que isso está acontecendo. Nem sabe o que está acontecendo.
Pois é, João, o que você acha? Como é que você acha que a gente vai estar nos próximos 2 anos em relação a essas questões de garantia de cidadania e um mínimo de subsistência para as pessoas, levando em consideração essas medidas, inclusive a proposta de redução do salário mínimo, do governo para o próximo período? Ô, João, a gente está sem o seu áudio. Tem que apertar o botãozinho. Voltou, né? Perfeito, agora está ótimo. Então, muito bem. Essa luta com a tecnologia desconcentra a gente. Vamos lá. Mas tá ótimo agora, cara. Acabou o ruído, ficou perfeito, ficou ótimo. Então, eu coloquei o fone, né? Falei assim, que será? Deve ser essa a solução. Eu acho que foi mesmo. Foi bom. Bom, veja, eu tô com 58 anos, com um corpinho de 57, e nesse meu tempo todo de vida, eu acho que a maioria desse tempo de vida eu vivi um Brasil sob crise. Uma coisa impressionante. Exceto esses 10, 12 anos na primeira década do atual século, né? O resto foi sempre crise. Eu comecei a ter contato no mundo, eu lembro que trocaram, na sala de aula a gente tinha a figura do presidente em cima da lousa, né? No primeiro ano, aí trocaram o Costa e Silva pelo Médici, porque, bom, enfim, a vida inteira eu vi as coisas. Eu passei por diretas já, né? Passei por mensalão. Então, assim, eu acho que o período de bonança e tranquilidade foi uma exceção, né? Eu achava que a gente ia, de fato, engrenar um período mais longo de prosperidade, mas o Brasil não permite, e talvez seja essa mesmo a história, né? É uma história de construção de cidadania, né? Há algumas críticas nesse sentido, né? O Raimundo Faoro diz assim: o Brasil viveu algumas bolhas de modernização, mas parece que não passou efetivamente pelas dores do parto da construção da sua modernidade. Então, talvez a gente esteja mesmo um pouco tardio, né, para aprender o que é de fato a cidadania ou a ideia do reconhecimento do indivíduo como um sujeito de direitos. O Brasil vive esse problema crônico, né? A gente não se vê, acho que devia ensinar direito constitucional no primário, né? Deviam disponibilizar um link de cara para o cara falar assim: olha, a Constituição está aqui, quando você não tiver o que fazer, fique lendo aí. Incorporar essa institucionalidade. Eu, apesar de todas as críticas que fazem a Constituição de 88, talvez a maior delas que ela seja um pouco longa demais, um pouco detalhada, em vez de ser um diploma de valores pétreos, mas os seus institutos constitucionais são excelentes e são verdadeiros antídotos antifascistas, né? O que a gente tem que, na verdade, lutar para preservar. Ou aperfeiçoar no sentido da cidadania e não na destruição das possibilidades de exercício do direito. Então, a sensação que eu tenho é que talvez essa crise vai ser mais uma crise que a gente vai passar de tantas outras que eu já passei e que nós já passamos, que às vezes a gente esquece. E eu acho que o Brasil não perca, na verdade, nossas conquistas institucionais. Com todos os problemas, eu parei esses dias para pensar, quer dizer, com todo esse colapso, né? Eu nunca imaginei que a gente pudesse ter um governante com esse padrão de descaso, né? Com um projeto de nação e com as pessoas de modo geral. Mas aí eu percebi que quem está segurando as pontas são as instituições, né? Curiosamente, o Congresso.
corrigindo o tempo inteiro os erros. E, curiosamente, também o Poder Judiciário. E a imprensa. Tá certo? Então, e eu acho que também existe uma Acho que cortou o Cris. João O passador. Que triste. Você tá segurando a onda. Também a gente... ele voltar. Vai lá. Voltou. Oi, voltei. Desculpa, ele fica me dando uma mensagem que eu estou com problemas de conexão, coisas sobre as quais eu não tenho poder nenhum. Mas só para finalizar essa minha fala, né? Eu acho que valeria a pena fazer uma aposta numa visão um pouco otimista dessa categoria de indivíduos que parece que antes estavam muito à margem, lá no primeiro decil, tá certo? Do arco, né? Do gradiente aí de ideológico, né? Que graça no mundo e no Brasil, não é uma particularidade de nós. Estão lá se pegando agora, estão se matando, né? Quer dizer, até entre eles, né? A falta de projeto de nação acaba hipertrofiando um projeto de poder. Então você tem uma briga hoje de hegemonias, né? Eu não tenho simpatia particular pelo Witzel, mas, por exemplo, eu acho que do ponto de vista institucional foi uma violência ali o que foi feito, né? E aí, assim, até uma disputa, né? Da direita com a extrema-direita com a mais ou menos extrema-direita. Ela tem uma disputa, né, entre uma hegemonia jurídica com uma hegemonia política. E eu acho que esses eventos vão ser muito pedagógicos, né? A gente vai dizer assim, a gente não quer isso. Porque do ponto de vista da qualidade da população, da qualidade de vida da população, é extremamente danoso, né? A gente tinha conseguido melhorar, inclusive eu acabei me preparando um pouco para esse debate aqui, porque achei que o nosso centro de gravidade aqui fosse de fato a questão da distribuição, ao contrário, da concentração de renda. Nós vamos chegar lá. A gente está piorando, na verdade, os índices, né? Eles já não estavam muito bons, a gente deu uma melhorada nesse período de relativa prosperidade que eu falei há pouco, mas isso está se sustentando um pouco, tem uma certa inércia, né? Acho que os econometristas entendem melhor esses coeficientes de sensibilidade, mas a gente está voltando para trás, né? Do ponto de vista desse flagelo. O Brasil é o país, dentro dos países de escolha democrática, né? De opção institucional democrática, o que tem maior concentração de renda. No mundo inteiro, a gente só perde para o Catar, que é um emirado lá de autocrata, né? De concentração de poder em família, nobiliária, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente vai segurar essa onda e vamos superar, como superamos as outras ondas, né? O problema é o preço pedagógico do aprendizado. Talvez seja meio caro dessa vez. Vamos ver. Agora, para ir para essa questão da renda, propriamente dita, eu queria insistir no ponto do endividamento do governo neste momento. A gente sabe que corta em diversos lugares, mas ainda assim sempre existe verba para, de certa forma, apagar ali as questões políticas e manter um certo corporativismo que sustenta a viabilidade política do governo nesse momento. Então, cortou-se salário mínimo, há uma proposta de corte de salário mínimo, né? Que a gente sabe que isso vai dar uma perda real absurda, né, no poder de compra, e perda de real no poder de compra significa uma ausência de estímulo para a oferta, e ausência de estímulo para a oferta significa menos vagas de emprego, né, porque você vai ter menos investimento, menos gente querendo investir, né, o que de certa forma vai dar continuidade nesse processo aí de alargamento
da redução do PIB, né? Estamos entrando num buraco. Como vocês veem essa proposta do governo, né, de ajuste das contas públicas, passando pela redução do poder aquisitivo frente a um fenômeno de inflação que parece estar voltando apesar do juro baixo, tá? Apesar do juro baixo. Como é que vocês veem isso? Se o João quiser começar, que já está com o microfone aberto. Aí. Tá bom. Esqueci de fechar. Bom, olha, então, esse é o grande problema. Quando você faz escolhas, né? A gestão da escassez é dramática, porque você vai ter que escolher alguém que vai ser mais... Aqui no Brasil isso fica muito evidente, que vai fazer escolhas de quem vai ser mais penalizado, né, no processo de ajuste de contas públicas. Veja, tem aí acho que são dados do ano passado, que o governo, em benefício fiscal e renúncia fiscal, deu para as empresas algo em torno de 380 bilhões, né, é um valor estratosférico, né? E o curioso é que todos esses benefícios que o setor produtivo recebe não reflete proporcionalmente, né, por exemplo, a geração de empregos. A gente está, na verdade, acho que enfrentando uma situação que é uma conjuntura, obviamente, muito séria, mas estamos vivendo um problema seríssimo estrutural, né? Porque o Brasil perdeu enormemente postos de trabalho no setor industrial. As nossas indústrias estão sendo extintas, né? Extinguidas pela concorrência, especialmente pela concorrência chinesa, que normalmente são os postos de trabalho que remuneram mais. Não há garantias que volte, né? Porque a gente está tendo uma revolução, a gente está saindo do modelo metal mecânico para um modelo de indústria de informação eletrônica. O Brasil não se preparou para isso, né? A gente está fortemente ligado hoje em dia a essa área de serviços, né? Acho que 60% hoje, né, das rendas vem da atividade terciária, setor terciário. O setor agrícola, da mesma maneira, também se tecnifica, né? Estamos aqui em Ribeirão Preto, fica muito evidente, né, que quem colhe a cana hoje em dia são as máquinas, né? Que tem um operador de máquina, daqui a pouco nem isso, porque a máquina vai ser operada por GPS. Então, a gente tem hoje um impacto tremendo, né, sobre o universo da renda, e eu acho que talvez seja esse o canto, o suspiro da morte do cisne, né? Porque o modelo capitalista clássico de propriedade dos meios de produção, acho que ele vai entrar em profundo colapso, porque as suas contradições viscerais, né, agora ficam muito evidentes. Você não vai ter mais mercado, porque você não tem mais emprego e você também não vai ter mais renda, né? Você pode ter processos fortíssimos de automação. Você tem hoje indústrias automobilísticas que funcionam 24 horas com as luzes apagadas, porque não tem mais nenhum trabalhador, tudo funciona com base em controle lógico programável, né? A única salinha que fica acesa são lá dos técnicos que comandam os grandes computadores, tá certo? Das máquinas, dos robôs na linha de produção. Então, acho que é um túnel sem volta, assim, né? Não é o desemprego friccional típico de mudança de base tecnológica, na verdade, está extinguindo hoje postos de trabalho. Então, precisa de uma revisão muito séria, institucional, isso eu acho que é um problema do mundo, tá certo? De como é que a gente vai rever não só os processos de produção, mas de consumo e acumulação de riqueza, né? Como a gente a gente está sempre a um passo atrás, né, do caminhar civilizatório, acho que o Brasil, mais uma vez, vai pagar mais cegamente, né, essas transformações de base estrutural. E o que me dói muito, né, porque as condições de vida nas periferias das grandes cidades ou nas regiões distantes, no semiárido nordestino, são terríveis, né?
Então, assim, para um humanista, de fato, as dores são muitas e essa sensação de que a coisa não se resolve tão rápido e que o percurso ainda da dor vai ser longo, né? Entendi. Sandra, como é que você vê a falta de prioridade, então, nesse sentido de investir na distribuição de renda? Antigamente, nos governos anteriores, nós vimos ali alguns programas existentes, até programas bem assistencialistas, que talvez, se eu tenho alguma crítica a esse respeito, é mais nesse sentido, mas que buscava, de alguma forma, nivelar a parte de baixo da pirâmide de consumo. E hoje a gente está vendo um outro direcionamento disso, inclusive com essa intenção de baixar o salário mínimo. Repito que, em termos reais, vai colapsar a capacidade de consumo de uma parcela significante da população. Você acha que isso, de alguma forma, pode ser revertido no futuro? Como você enxerga a saída disso? Então, eu escutei o professor Passador e fui lembrando, né, porque a minha área de formação é história, eu não consigo me livrar, o meu olhar é sempre histórico, né? E quando você estuda Brasil, você vê que, e o Zé Amorim de Carvalho trabalha isso muito bem, você vê que existe um movimento muito forte de que, assim, a lei ela vai até a porteira. Então, desde o período da colonização, todas as leis, todas as tentativas de ordenação, tudo esbarrava na porteira da fazenda, porque tudo acontecia na porteira da fazenda, né? E se cria no Brasil um movimento de que direitos ou legislação é fruto da bondade, da benevolência de determinados grupos. Eu acho que a maior tragédia do que nós estamos vendo, pensando no que o João falou, é que o mundo inteiro está revendo isso, né? Eu estou aqui pensando, e aí de novo para a história, ele estava falando, eu estava pensando que em plena Revolução Industrial, houve um repensar do mundo, né? E o pós-Revolução Industrial trouxe um repensar dos direitos humanos. Então, eu acho que no mundo inteiro isso vai acontecer. As pessoas vão começar a refletir em outras formas de vida, em outras formas de conviver com essa nova tecnologia, em outra forma de se relacionar com tudo isso, mas, infelizmente, no Brasil, nós ainda estamos vivendo um fazer política, uma tomada de decisão, que são decisões estratégicas para nós, fundamentadas na porteira da fazenda. Então, eu concordo que o que tem sustentado a gente nos últimos meses, de 2019 para cá, são as nossas instituições, que eu não sei quanto tempo vão aguentar. Porque o tempo todo são as nossas instituições respondendo a ataques, entendeu? O tempo todo, então, assim, uma hora é o AI-5, outra hora tem que atirar na cabeça, outra hora tem que fazer não sei o quê. E o tempo todo as nossas instituições, elas gastam... Fechar o Congresso. Né? Fechar o Congresso. E o tempo todo as nossas instituições, elas têm que responder a isso, e isso faz com que haja uma perda de tempo vital no momento que nós estamos vivendo, né? Então, assim, e isso, eu vou te dizer, é uma coisa mais séria ainda, porque é a mesma lógica do racismo estrutural. A gente está falando de concentração de renda e a mesma lógica do racismo. Então, assim, para quem é branco, não é um problema o racismo. Por quê? Porque eu tenho uma situação bastante confortável. A minha faxineira é negra, o frentista é negro, tudo bem que eles moram na periferia. A mesma história é a concentração de renda. Existe uma perspectiva no Brasil das nossas elites que ela é tacanha, né? Eu não sei se é má fé, se é ignorância, mas você vê elites de outros países que são ricas, muito ricas, né? Que têm um olhar de que, olha, agora as coisas mudaram. Não é que elas ficaram boazinhas. Elas vão continuar ganhando dinheiro, mas elas sabem que para continuar ganhando dinheiro por mais tempo, elas têm que mudar algumas perspectivas que elas tinham antes. No caso do Brasil, você não vê isso, né? Então, no caso do Brasil, você vê uma elite que está plenamente confortável. As pesquisas do período da epidemia dizem
que quem tinha dinheiro no Brasil ficou mais rico. E tem uma coisa muito doida nisso, Cristian, só para fechar a minha análise. Historicamente, quando você olha, a classe média ela tem um poder transformador em vários países. E vão entender aqui que classe média não é burguesia, porque as pessoas têm uma dificuldade imensa de entender isso. A nossa classe média no Brasil é profundamente conservadora. E ela é profundamente desconectada das coisas que estão acontecendo lá fora. Então, você não tem só um processo de empobrecimento, de destruição de conquistas, né? Você tem um processo de alienação. Desconectado da própria realidade, né? Porque a classe média brasileira se julga classe... Exatamente, né? Entendeu? Então, assim, os caras acham que porque eles estão morando nos prédios chiquérrimos e tal, isso não vai chegar até eles. Que é a grande diferença dos países europeus. Não é que os caras na Europa ficaram bonzinhos, mas eles compreenderam que algumas transformações têm que acontecer, né? É a mesma lógica. As pessoas falam assim, mas como fundo de investimento financeiro pedir para cuidar da Amazônia? É lógico que eles não são fofos, mas eles também entendem que existe um movimento internacional que tem a ver com a capacidade de consumo e com o tipo de consumo que se faz, que faz com que eles tenham esse tipo de posicionamento. Então, percebe, não é só um movimento deste governo que ali está. Aliás, este governo que ali está, ele representa o muito do que somos nós. Porque, embora esse governo, e aí o Bufa sabe disso mais, porque é da área da política, embora esse governo não tenha sido eleito com maioria, porque quando você faz as contas não foi eleito com uma maioria, ele reflete uma opinião pública que é exatamente o que é o brasileiro hoje. Né? Aquela ideia de que, olha, pirão um pouco primeiro para o meu prato. Né? E o conservadorismo. E, olha, tudo bem, é pobre, fica lá, não é um problema para mim. Eu estou com o meu carro blindado. Só que a médio e longo prazo as coisas não funcionam bem assim. Muito bem, eu gostaria de abrir agora para aquela pergunta capciosa da Beatriz Celan, que ela sempre traz aqui para os nossos convidados, combinando um pouquinho da área de economia. Bia, por favor, eu sei que você tem alguma coisa aí para falar para o pessoal. Ah, sempre, né? Primeiro agradecer a presença deles aqui, né? São duas pessoas lindas, maravilhosas e, assim, de um nível técnico, assim, excelente. O que eu queria saber de vocês dois é o seguinte, a gente tem visto diversas manifestações, digamos assim, que vão contra todo esse emaranhado de direitos que a gente tem, e vocês já comentaram de alguns deles, e essa briga também que a gente tem entre orçamento, ajudar, não ajudar, as pessoas. E aí eu queria saber, esse emaranhado de manifestações e essa necessidade desse conservadorismo, que nem a Sandra estava falando, ele também tem alguma relação com... Vocês acham que ele também tem alguma relação com essa característica do brasileiro de deixar as coisas assim meio que para lá e só se preocupar quando efetivamente for necessário? E também o auxílio emergencial, ele em tese deveria ser uma coisa emergencial, né? Deveria ser uma coisa rápida, e a gente percebeu durante essa pandemia filas e filas e pessoas desesperadas, e uma demora dessa nossa classe política em tomar uma atitude, em fazer política pública. Vocês acham que isso tem alguma possibilidade de melhorar pós-pandemia, da gente entender como cidadãos o quão importantes são essas políticas públicas? Quem quiser. Complementando a pergunta aí da Bia, a gente sabe que o governo está com um crescimento do nível de aprovação por conta dessa ajuda emergencial que eles inicialmente ofertaram R$200, e aí passou pelo Congresso, o Congresso pediu ali os para 600, e agora estende para R$300 até o final do ano. O que vocês acham? Eles chamavam de estelionato eleitoral, né?
Parece que eles aprenderam a fazer o estelionato eleitoral. Estou vendo um monte de coisa. João, manda lá, o que você acha? Bom, eu fico com uma pena do Suplicy, que faz 30 anos que está lutando aí com a política de renda mínima, e aí o cara vem e se apropria. Coitado. Bom, o Brasil realmente não é de uma complexidade. Veja, eu gosto muito de chamar dois pensadores que eu gosto muito, inclusive uso nos meus cursos, que são o Chico de Oliveira e o Gessé Souza, né, para tentar entender o Brasil. Tem um livro, na verdade são dois artigos que já acabaram se juntando num livro, dois artigos antigos do Chico que viraram um livro no início dos anos 2000, que são Crítica da Razão Dualista e o Ornitorrinco, né? E também os últimos livros do Gessé Souza, acho que eles dois juntos conseguem clarear um pouco o que é o Brasil. Mas o Chico com o Ornitorrinco acho que dá um show mesmo, porque ele faz até um exercício interessante de uma metáfora, né? O ornitorrinco é aquele bicho estranhíssimo, que é mamífero, mas aí tem bico de pato, pés de pato, mas são 4, e ele tem, mas aí ele tem pelos, mas ele bota ovo, e aí ele tem hábitos aquáticos, noturnos. É um bicho muito estranho. Tem até aquela piadinha que Deus estava fazendo o mundo, sobraram umas peças dos últimos bichos na prateleira. Ele falou: eu não vou desperdiçar, vou juntar isso, e saiu o ornitorrinco. De todo modo, ele vive ali, ele é endêmico na costa leste da Austrália e se reproduz, está tudo certo. Mas aí diz o Chico, mas é um bicho um pouco em crise, né? Porque ele não se sabe anfíbio, réptil, mamífero ou ave. E ele não dá para voltar para trás para reencontrar um velho ancestral dinossauro, né? Para pegar um caminho mais coerente. Também não sabe o que fazer daqui para frente. Então, esse é um pouco o Brasil, né? E aí eles assim convivem nessa coisa chamada Brasil, coisas que seriam impossíveis de conviver pela lógica institucional moderna, né? Aí diz assim: a gente tem uma agricultura que é capaz de fazer soja germinar no ar, tá certo? A gente consegue explorar petróleo embaixo de uma lâmina d'água que ninguém consegue. A gente conseguiu fazer uma indústria aeronáutica que era a terceira maior da aviação civil. Mas, ao mesmo tempo, a gente é o segundo maior reciclador de alumínio do planeta. E a pergunta é por que temos uma grande consciência social? Não. É porque a gente tem uma categoria de cidadãos que não são cidadãos, na verdade, que se dispõem a catar a lata no chão. E aí eles acabam sendo incorporados, fagocitados pelo sistema. A Ambev mete uma plaquinha lá na cooperativa de catadores, dizendo, né? E aí ele não quer emancipar esse cara, ele quer que continue catador de... E aí esse país vai funcionando desse jeito, né? Eu acho que uma das origens, né, dessa percepção está muito ligado, de fato, aí eu faço referência aí à Sandra, né? Quer dizer, nós somos um país escravocrata, que apesar de libertos ainda continuamos institucionalmente escravocratas. A gente acha que tem cidadãos aqui de segunda e primeira e terceira linha. E aí as pessoas elas incorporaram que todo mundo quer deixar de se identificar com essas suas origens. Todo mundo aqui é um barão em potencial, entendeu? Se o cara melhora um pouco de vida, se um dia eu fui pobre, eu já não me lembro mais. E eu acho que é isso que aconteceu no Brasil. O PT não podia jamais ter imaginado esse fenômeno. Ele melhora a qualidade de vida, valoriza o salário mínimo, faz políticas de distribuição de renda, melhora a qualidade dos serviços públicos, sobra mais dinheiro na mão das pessoas, e esse cara compra um carro agora com ar-condicionado, uma TV de tela plana, e aí ele vira barão, entendeu? Aí ele passa a ter o que conservar, ele vira um conservador. Ele passou pela porta giratória e sentiu as brisas, tá certo? Dessa modernidade do consumo. E aí ele não tem uma identidade de classe, ele quer, na verdade, virar um barão, e esse é o nosso grande problema.
Eu tive uma experiência, eu fiz um intercâmbio na Itália e me surpreendi muito com isso. É muito legal fazer o intercâmbio, porque você tem essa vivência do estranhamento, é muito pedagógica, né? E eu me lembro eu fui para a Itália e tal, e aí, assim, um operário italiano, típico, ele tem uma boa casa, ele tem um bom carro, os filhos estão na universidade, ele tem férias, ele vai para a praia ou ele vai esquiar na montanha. Porém, toda primeira quinta-feira do mês que tem a reunião do sindicato, ele vai lá. Porque ele sabe que se ele relaxar, a Fiat, tá certo? A Olivetti vai sacaneá-lo. Então, assim, mesmo tendo uma vida boa, né, que o desenvolvimento capitalista e as brigas sindical fez uma luta de distribuição e apropriação da riqueza que permite que ele tenha uma qualidade de vida. Mas ele sabe que isso não foi uma dádiva, se foi conquistado com muita luta e muito sangue na calçada dos antepassados, né? E ele faz questão de preservar essa herança. Aqui no Brasil, a gente não tem isso. As leis trabalhistas foram um presente do pai dos pobres, não é isso? E aí, como foi um presente, eu posso retirar facilmente. Ninguém sai na rua queimando o carro, como fizeram na França, quando aumentaram em 2 anos a idade mínima de aposentadoria. Então, a gente vive nessa crise ornitorríntica de ser um país que tem elementos da modernidade, mas que convive com um sistema ético feudal, da distinção social, da sociedade escravocrata. Nós somos o país que mais importou escravos na história da humanidade. Para os Estados Unidos foram uns 450 mil, para aqui veio 4,5 milhões. Os Estados Unidos levou um décimo. O grosso, vieram 12 milhões de escravos para as Américas, quase metade disso veio para o Brasil. E a gente continua achando que a gente pode dispor de pessoas como se elas fossem propriedade, como se elas fossem gado, e não como se elas fossem sujeitos de direitos, numa sociedade onde graçaria a cidadania plena. Então, o que eu acho que é difícil de romper, né, que eu acho que é um trabalho histórico difícil de superar, é essa sensação, essa expectativa das pessoas em relação ao desconhecimento ou à visão distorcida do que seria a sua possibilidade de exercício de cidadania. E aí, como elas não têm poder sobre isso, não se identificam com isso, elas jogam isso, obviamente, no universo metafísico. Vai aparecer alguém aqui cheio de legitimidade divina, que eles evocam Messias, né, com muita facilidade. E, na verdade, eu, como não consigo conviver com essa angústia da decisão, porque vivo essa contradição ornitorríntica, jogo na mão dele para ele decidir o meu destino. Mas eu acho que uma hora vão perceber que é um equívoco, né? Como todo mundo percebeu isso, né, ao longo da história da humanidade. Ou pelo menos o mundo que está na fronteira do desenvolvimento civilizatório. Se você pegar, só para finalizar minha fala, quais são os países que estão hoje no melhor estágio de desenvolvimento institucional do Estado de Direito moderno? São os países escandinavos, fazem esses algoritmos para medir felicidade, né? Top 5, são os caras. Dinamarca, Suécia, Finlândia, Islândia, faltou alguém, Noruega. Sempre elas estão lá. Quando você vai nesses países, você não encontra milionários. Não encontra. Esse negócio de milionário, bilionário, é coisa de esses cacareco mesmo, tá certo? Da fronteira distante do que é instituições de Estado de Direito moderno, como é o caso, por exemplo, no Brasil, da América Latina, da África e alguns países da África. Então é isso, né? A gente tem ainda um percurso, né, para ser feito. Obviamente que são condições diferentes, né? Mais fácil de administrar um país como a Dinamarca, que tem 6 milhões de habitantes, tem essa realidade maluca regional e esse passado histórico tão complexo que a gente vive aqui. Mas eu acho que, como diagnóstico, é esse olhar que a gente tem que ter para tentar achar os caminhos. Eu acho que o caminho é, de fato, o que o PT começou a fazer. Quer dizer, investimento em formação, educação, qualidade de vida geral, para você construir gerações novas
que enxergue o mundo como cidadania, como deve ser enxergado. É isso, obrigado. E aí, Sandra, o que você acha aí dessa pergunta da Bia? Cara, o passador deu uma aula, né? Vou falar o quê depois disso? Porque é isso mesmo. É isso. Eu acho que é mudar a ótica, sabe? Por exemplo, a Bia falou da ajuda, né? Eu estava aqui lembrando de novo história que no período colonial e durante o período imperial, quem fazia o tratamento de saúde eram as Santas Casas de Misericórdia. Quem enterrava era a Santa Casa de Misericórdia. Então, qual é o lance? E aí o que acontece? Gera nas pessoas que, assim, alguém me deu. E qual é o problema do alguém me deu? É que do mesmo jeito que dá, toma. Então, assim, primeiro foram R$600, era para ser 200. Ah, veio 600. Ah, tudo bem, mas agora vai ser 300. Mas tá vindo. Esse que é o grande problema, entendeu? Não tem a ver, e eu volto a dizer, não tem só a ver com o Estado, não o Estado, com o governo. Tem a ver com a construção de quem somos nós. Então, por exemplo, eu vi uma foto ontem dos estudantes num boteco na frente da universidade. Então, assim, não é o governo dessa coisa que está aí apenas, né? É quem somos nós. Então, assim, é o cara que... Eu nunca vou me esquecer, eu escutei um enfermeiro advogando a privatização do SUS. E ele falava comigo como se ele fosse um milionário. Eu falava, mas peraí, quanto você ganha por mês? Ele não chegava a ganhar R$4.000, mas ele era a favor da privatização do SUS, porque nós pagamos muitos impostos nesse país. Eu falava, nossa, quem, cara pálida? Em que lugar você está nessa situação? Porque nós, enquanto nação, pagamos, mas você, especificamente, que empresariado você é, né? Então, eu acho que a questão, e eu concordo com isso que o passador falou, é a diferença, né? O operário italiano, ele sabe que ele vai perder. O operário brasileiro, ele se sente conservador, ele se alinha com aquele cara. A Marilena Chauí tem a introdução do elogio à preguiça, do Paul Lafargue, que ela é maravilhosa. O prefácio dela do livro, ela diz assim, a maior tragédia é quando o operariado incorpora a ideologia da burguesia, né? E nós temos isso no país inteiro. Então, assim, você tem pessoas pobres que você vai nas periferias e o cara fala assim, não, eu vou votar nesse cara, porque agora ele está ajudando. Então, na verdade, o que aconteceu, e eu concordo com o Marcelo, nós estamos vivendo um processo de estelionato eleitoral, porque está sendo feito tudo que diz que não seria feito, mas junto com esse estelionato eleitoral tem uma coisa que é muito trágica, que é o problema de que você criou mitos. E eu gosto sempre de pensar que o mito tem duas funções, né? Porque você tem o mito A e o mito que é uma mentira, que é o caso desse, né? E as pessoas, elas têm uma dificuldade imensa de aceitar que as coisas não estão indo bem. Então, eu penso que nos próximos tempos, nós vamos ter que refletir enquanto sociedade, porque não se trata apenas de uma questão institucional ou de escolhas equivocadas, porque nós bem sabemos também que a equipe econômica que está aí, ela está atrasada pelo menos 30 anos, não é isso, Cristian, que a gente já chegou a conversar, né? Então, as soluções delas têm um atraso de pelo menos 30 anos. Então, não se trata da equipe econômica, não se trata, novamente, do governo que aí está, se trata do posicionamento da sociedade. E o que faria com que isso se transformasse? Educação. Perfeito. Só para complementar isso que você falou, Sandra, é uma coisa que a gente já tem falado bastante. Eu tenho a perspectiva de que, na verdade, nós estamos na democracia que mais funciona no mundo. Por que ela mais funciona? Porque aquele governo que está lá realmente representa aquilo que é a nossa população média. Realmente, a nossa população média é aquilo que vocês estão vendo. É o exemplo que você falou dos estudantes lá na frente do boteco, é o exemplo que você fala quando a gente vê o comércio lotado no meio de uma pandemia, né? As pessoas não sabem usar máscara. Eu vejo o pessoal usando máscara aqui com o nariz de fora, né? É complicado isso, realmente.
Não tem muita saída. Nessa geração não tem. A gente não vai ver isso nessa geração. Agora, a última pergunta, o último momento, o momento de êxtase final, ficou para o nosso amigo Marcelo Buffa. Buffa, você tem algum questionamento aí para esses dois célebres pensadores da área de gestão e cidadania? Christian, é difícil fazer pergunta diante do que eles já expuseram aí, né? Porque eles fizeram um resgate, né? Inclusive o Passador, aí, o professor Passador até citando o Chico de Oliveira, né? O Ornitorrinco, que fala bem aí sobre qual que são essas características mais marcantes do Brasil, tá? Mas eu acho que, assim, só mais para tentar fazer um coro com eles nesse sentido, né? Indo na questão do Brasil relacionado à renda, e também a questão dos direitos, né? Você toma o Brasil, por exemplo, direitos, eu acho que no mundo inteiro, né? Você tem aí parcelas lutando ainda para conquistar os direitos que desde a Revolução Francesa ainda não chegaram, né? Entender que todos os homens são iguais é simplesmente entender uma metáfora, porque isso não acontece. Então, direitos todos estão correndo atrás, tá? Mas eu sou muito simpático à teoria do desenvolvimento desigual e combinado, né? Então, portanto, direitos aqui no Brasil é muito mais complicado porque a gente é periferia. E o fato da gente ser periferia, né, e um estado desenvolvimentista, onde você não teve uma iniciativa privada que, de fato, né, começou a prestar os serviços, isso partiu providencialmente do Estado, era uma oportunidade que a gente tinha, no caso, de ter um Estado que pudesse prover, enquanto outros países construíram isso, né, com base na iniciativa privada. Mas, enfim, né, como foi bem colocado pelo professor aí, a partir de 95 a gente perdeu, acho que essa esperança aí com o processo de privatizações. E aí fica bastante complicado discutindo isso diante dos direitos, né, porque basicamente, né, lutar por direitos, né, o direito é luta e isso é permanente, não sei se vocês concordam com isso, mas e fica complicado a gente pensar em renda em um sentido de que se os direitos das pessoas mais pobres, né, ou seja, por falta de conhecimento, que falta de conhecimento também é tirar a pessoa de exercer o seu direito, né? Elas não vão conseguir jamais aí estar lutando por renda melhor para elas, certo? E aí eu acho que incorre no que você mesmo colocou, Christian, problemas econômicos aí que vão ser afetados, e eu acho que principalmente por conta de falta de renda das pessoas. Se começarem a mexer no salário dos mais pobres, eu quero ver quem vai ser consumidor nesse país, esse que é o problema. Né? Então é uma constância de tiros no pé aí, né? Então eu fiquei muito feliz com os nossos convidados e com a temática aí que foi colocada, porque de fato, né, deu para aprender bastante aí. Eu queria agradecer para eles por tudo, pela boa apresentação que eles fizeram a respeito do tema. Eu quero dizer que o Buffa só não vai fumar cigarro quando eu trago pensadores de esquerda, tá? Caso contrário, o Buffa ele nem fica no programa, ele vai para uma esquina, desaparece, é impressionante. Hoje ele ficou o tempo todo aí. Eu aceitei esse convite porque eu jurava que ele ia levantar no meio do caminho para fumar, porque já é um clássico desse programa. Pois aí, é. Apagou a câmera uma hora, eu falei, agora ele vai, mas não é, ele voltou rapidinho. Aí, ele lembra eu tinha que cutucar o nariz, ficava feio na frente do... Ele lembra aqueles nossos professores lá da época da Unicamp, que levanta e vai, e não tá nem aí, vou comprar cigarro, fica aí de boa. É o Buffa. Gente, a gente já extrapolou nosso tempo. Eu queria agradecer muito a presença do João e da Sandra, duas pessoas que eu admiro demais. A Sandra, ela foi autora de me colocar um apelido bem qualificado na faculdade. Passador, vê se eu posso aguentar isso. Ela me chama de Cota, porque o único professor mais escurinho da universidade sou eu, né? E aí me chama de Cota. Mas tudo bem, eu vou entender que é um apelido, de certa forma, amoroso. Crítica, uma crítica embutida no seu apelido. Pois é, então, fazer o quê? E, João, eu queria agradecer muito a sua presença. Mas é a prova cabal de que a política de cotas dá certo. Dá certo. Muito obrigado. Muito obrigado. Infelizmente, eu não me aproveitei dessa cultura, pois ela foi posterior à minha carreira acadêmica, mas tudo bem. Queria agradecer muito vocês de estarem aqui. João, muito obrigado por ter topado. Eu sei que você tem um monte de coisa para tocar aí, junto com os projetos
seus e da Cláudia aí à frente das políticas públicas aí da USP. E, Sandra, muito obrigado. Eu sei que você tem aula agora, tem uma porrada de orientado, que você precisa tocar aí. E agradeço, convidando-os para uma próxima oportunidade, estarem aqui de novo com a gente, talvez abordando um outro tema, um tema um pouco melhor. E quando a gente não tiver pandemia, esse programa ele vai se realizar no estúdio da Rádio Unaep, com cerveja e amendoinzinho João Ponês, que a gente já tem um estoque lá reservado para o programa. Infelizmente, a pandemia veio e está lá parado isso. Tá certo? Muito obrigado. A Isabela vai nos tirar do ar e você que é da universidade e está nos assistindo, vai para a aula que a gente vai estar no ar daqui a pouquinho. Tá bom? Obrigada. Um abraço, obrigado e até mais. Valeu, viu? Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.